Todos os dias, milhões de pessoas caminham pelas ruas de Portugal. Passam por praças históricas, cruzam avenidas movimentadas, visitam monumentos centenários, entram em igrejas, castelos e edifícios antigos. Mas poucos imaginam aquilo que existe por baixo dos seus pés. Sob as pedras das cidades portuguesas encontra-se um mundo quase invisível. Um mundo de galerias esquecidas, passagens escondidas, estruturas romanas, aquedutos monumentais, criptas silenciosas, túneis militares, vestígios de civilizações desaparecidas. Ao longo de mais de 2000 anos, sucessivas gerações construíram, destruíram e reconstruíram cidades inteiras. Cada época deixou marcas, e muitas dessas marcas continuam escondidas debaixo da superfície. Portugal não é apenas aquilo que vemos. Existe também um Portugal subterrâneo, um território de pedra, silêncio e memória. Muito antes da formação de Portugal, povos antigos já ocupavam grande parte do território. Romanos, povos pré-romanos, visigodos e muçulmanos construíram assentamentos que serviram de fundação para muitas cidades atuais. À medida que as cidades cresciam, novas construções surgiam sobre as antigas. Camada após camada, século após século, criando uma verdadeira cápsula arqueológica subterrânea. Por baixo das ruas modernas encontram-se frequentemente vestígios de várias épocas históricas sobrepostas. Poucas cidades portuguesas possuem um subsolo tão fascinante quanto Lisboa. Sob a capital existe uma rede de estruturas que atravessa mais de 2000 anos de história. Durante obras urbanas e escavações arqueológicas, foram descobertos vestígios que revelam uma cidade muito mais antiga do que aquela que observamos à superfície. Entre os exemplos mais impressionantes encontram-se as famosas Galerias Romanas de Lisboa, conhecidas popularmente como as Galerias da Rua da Prata. Construídas durante a época romana, estas estruturas permaneceram ocultas durante séculos. Quando inundadas pelas águas subterrâneas, transformam-se num cenário quase irreal. Corredores de pedra mergulhados na escuridão, arcos antigos, silêncio absoluto, um mundo preservado sob a cidade moderna. Muito antes da capital portuguesa existir como a conhecemos hoje, os romanos estabeleceram aqui uma importante cidade. Conhecida como Olisipo, era um centro comercial estratégico ligado ao Atlântico e ao Império Romano. Estradas, termas, templos e sistemas hidráulicos foram construídos com extraordinária sofisticação. Muitos desses vestígios continuam escondidos sob edifícios modernos. Em diversos pontos da cidade, escavações revelam continuamente novas descobertas. A sobrevivência das cidades sempre dependeu da água. Por essa razão, grande parte das estruturas subterrâneas históricas está relacionada com o abastecimento hidráulico. Um dos exemplos mais impressionantes é o monumental Aqueduto das Águas Livres. Embora famoso pelas suas arcadas visíveis, existe também um vasto sistema subterrâneo associado à distribuição de água. Túneis, reservatórios, galerias de manutenção, passagens escondidas, uma obra-prima da engenharia portuguesa. Durante séculos, igrejas portuguesas serviram também como locais de sepultamento. Sob muitas delas, existem criptas desconhecidas da maioria dos visitantes. Espaços silenciosos, câmaras funerárias, sepulturas históricas, vestígios humanos preservados pelo tempo. Cada uma destas estruturas conta histórias de reis, nobres, religiosos e cidadãos comuns. Ao longo da história, cidades fortificadas necessitavam de sistemas defensivos sofisticados. Castelos e fortalezas possuíam frequentemente passagens secretas, rotas de fuga, túneis militares, armazéns subterrâneos, locais destinados a resistir a cercos prolongados. Muitas dessas estruturas permanecem ocultas ou parcialmente exploradas. A cidade do Porto também guarda segredos sobre as suas ruas. Vestígios medievais, estruturas romanas, antigas fundações, passagens esquecidas. As escavações realizadas ao longo das últimas décadas revelaram uma cidade muito mais complexa do que se imaginava. Numerosos conventos e mosteiros portugueses possuem estruturas subterrâneas. Adegas, armazéns, criptas, passagens internas. Algumas foram utilizadas durante séculos. Cada vez que uma nova obra é iniciada numa cidade histórica portuguesa, existe a possibilidade de uma descoberta inesperada. Arqueólogos acompanham muitos destes projetos. Por vezes surgem ruas antigas,
poços, muralhas, objetos perdidos há centenas de anos. O subsolo português continua a revelar novos capítulos da sua história. Uma das questões mais fascinantes é simples: quanto ainda permanece escondido? Grande parte do território urbano português nunca foi escavada de forma sistemática. Novas descobertas surgem regularmente, e cada descoberta levanta novas perguntas. Quando observamos uma cidade histórica, vemos apenas a camada mais recente da sua existência. Por baixo encontram-se séculos de memória acumulada, civilizações, guerras, reconstruções, transformações, um verdadeiro arquivo subterrâneo. As cidades não crescem apenas para cima, também crescem para baixo. Sob as ruas que percorremos diariamente existe uma segunda cidade. Uma cidade silenciosa, feita de pedra, de escuridão, de história. Um lugar onde o passado continua presente, à espera de ser redescoberto. Enquanto a vida moderna continua à superfície, o mundo subterrâneo permanece imóvel. Galerias romanas continuam escondidas. Criptas preservam memórias antigas. Túneis atravessam séculos de história. E sob cada rua portuguesa permanece uma verdade fascinante. Ainda conhecemos apenas uma pequena parte daquilo que existe debaixo dos nossos pés. Subscreve, curte e partilha para mais documentários sobre mistérios históricos, arqueologia, cidades perdidas e segredos escondidos do mundo.